mesmo sendo traídos por pessoas aqui na terra, mas eu e você devemos acreditar e confiar que Deus é o único que não vai trair eu e você. Nós temos que ter essa certeza que Deus nunca vai trair eu e você. E que aconteça o que acontecer, Deus merece eu e você conversar com Ele. Nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, o que nós pretendemos para o dia de amanhã. Mas também nós devemos saber que é uma oração apenas em mistério, em silêncio. Eu e você e Deus. Você e Deus. Eu e Deus. Porque esse sim vai ajudar eu e você em todos os tempos e nunca vai trair eu e você. Amém? Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. 40 dias dos 50 da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 40, de Salmo 7. Para a glória de Deus. Hoje eu entrei um pouco tarde por conta que meu filho está de férias. Glória a Deus. E aí eu tive que acordar um pouquinho mais tarde, porque meu filho dorme comigo. E aí se eu acordar, ele acorda. E como ele tá de férias, eu quis ficar. Eu acordei no meu horário, mas eu quis ficar pertinho dele para que ele viesse dormir mais, para descansar nas férias. Amém? E aí você é dona de casa, você é dono de casa. Você sabe que quando não tá na escola tem que mudar o horário do café, fazer o café. Então, primeiro eu fui fazer biscoito pro meu filho, para depois eu vim fazer a live. Amém? Então, perdoa aí você que sabe o horário que eu entro e esperou para entrar nesse horário, tá bom? E você que já entrou aí ao vivo, muito obrigada pela tua presença. Obrigada por deixar eu entrar na tua casa. Obrigada que o Espírito Santo de Deus entra na tua casa, na minha casa e faz morada em nome de Jesus. Mas vamos deixar de enrolação, que a palavra hoje que o Senhor nos deu para iniciar está no livro de Isaías, capítulo 29, de versículos 5 e 6, como sempre. A mesma de ontem. Ou seja, está com 3 dias seguidos que Deus me dá essa mesma palavra. Mas eu já recebi. O Senhor me livrou de seta. Eu já espirrei a seta. Meu filho já espirrou. E você aí, eu não sei quem está precisando dessa mesma palavra não, mas o Senhor faz arder meu coração, que eu recebo livramento e você também está recebendo. Amém, em nome de Jesus? Então não importa se a palavra é a mesma, o importante é o livramento de versos que eu e você recebe na mesma palavra todos os dias. Amém? Então, ó, Isaías capítulo 29, de versículos 5 e 6. E a multidão dos teus inimigos será como pó moído, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Num momento repetindo, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufões de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Qual foi a seta que eu espirrei? A seta de prostituição. Meu filho também. Então, meu amor, você também pode receber aí livramento de seta. Amém? Então, eu sei o que eu recebi com essa palavra de novo. E você também vai saber que o Senhor tocou em você. Você que está passando por um processo espiritual travado. Mas saiba que o Senhor está travado para mim e você que não vê os planos dos nossos inimigos. Mas para Deus não está travado. Deus está na peleja. Deus está no controle. E nada passa despercebido aos olhos de Deus, porque Deus cuida de mim e de você, e os olhos dele estão sobre a minha vida e sobre a tua vida, como chama de fogo, consumidor, como diz aqui a palavra, que quando ele vem para nos defender com trovões, com relâmpago, com tempestade, com labareda e fogo consumidor.
Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a tua vida, nos protegendo como consumidor, tocha de fogo. É os olhos do Senhor para a minha vida e para a tua vida, para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. Essa é a interpretação dessa palavra. E vamos dar início à nossa campanha do livro de Jeremias, de capítulo 40, para a glória de Deus. Aí eu leio a palavra, o capítulo, depois o salmo, depois eu explico um pouco do capítulo, e glória a Deus, Deus não me mostrou nenhuma revelação, não. Ele me mostrou visões, mas revelação ele não me mostrou. Então, o que ele me mandar eu falar aqui, eu falo. Amém? Então, José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. E entregou-o à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse e interveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estes hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço vós. José disse: as interpretações é de Deus. Me conta que eu peço a Deus a interpretação, e Deus diz para vós. Então contou o copeiro e seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sementes, e estava como brotando, a sua flor saía dos seus cachos, amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. As 3 sementes são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao seu estado, e te darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, como eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças
menção de mim a Faraó e fazei-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vindo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 gestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves dos campos do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse assim: é a sua interpretação. Os 3 gestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício do copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aqui termina esse capítulo 40, para a glória de Deus. Então eu vou ler o Salmo, depois eu volto para explicar um pouquinho, resumidamente, esse capítulo de José. E aí, se você quiser estudar ele mais a fundo, quiser entender melhor a geologia dele, a história, a geografia e tudo como foi do princípio ao fim, você estuda mais a fundo a teologia. Amém? Mas eu vou ler só um pouquinho, resumindo um pouquinho, com base em 2 versículos que eu escolhi para explicar para você. Porque são 23 versículos. Cada versículo desse tem uma história, um contexto. Mas eu escolhi 2 versículos para explicar para você entender um pouco dessa história. Amém? Então vamos aí, Salmo de número 7. Salmo de número 7, do número em diante. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal, o que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que este está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua mioleira, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E aqui eu encerro o salmo para a glória de Deus e a nossa campanha em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou explicar aqui, ó. Nessa história, resumindo ela, aqui José, o porquê que eu coloquei aí o título? Por mais que somos traídos por pessoas que nos amam, a gente tem que ter a certeza que Deus nunca vai nos trair. Por que eu botei esse título? Porque José, quando o copeiro e o padeiro estavam presos junto com José, José foi preso inocente por conta da traição da mulher de Potifar, né? E aí José estava sendo preso injustamente. José não fez crime nenhum para merecer aquele castigo, aquela prisão. Mas Deus permitiu. Porque Deus permite coisa. Mas por que Deus permitiu? Porque é na cadeia que Deus queria honrar o nome dele. Que Deus queria abençoar José, usando José para esses dois presos lá. Deus já sabia que lá dentro da cadeia, José ia ser usado para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro que estava lá preso, que era, como é que fala? Era soldado de Faraó, não é? E aí eles estavam sendo presos lá junto com José. Mas vamos aqui. José, Deus ia usar ele para interpretar o sonho dos dois, do copeiro e do padeiro. Só que José disse assim: quando vocês estiver lá nas festas de Faraó, lembra de mim. Quando Faraó precisar de alguém lá, lembra de mim. Para Faraó vir me ver aqui na cadeia, ou mandar me soltar, usar a lei dele, usar o poder dele para me soltar dessa prisão, lembrar de mim, porque eu tô aqui preso injustamente. Eu não fiz crime nenhum para estar aqui preso. Então, quando surgiu uma oportunidade lá, lembram de mim. Para Faraó mandar me soltar. Entende? José que meio que disse isso. Mas é porque ele confiava em Deus. Acima de tudo isso que ele disse, ele sabia que Faraó podia usar o poder dele para soltar ele de lá. Dar ordem, solta José. Mas José também confiava em Deus. Ele sabia que o nome de Deus ia ser glorificado na vida dele. Mas só que José foi traído pela segunda vez. Vamos ver o porquê? Vamos ver o porquê? Por quê? Porque a interpretação do copeiro, das sementes, produzindo, crescendo, José disse assim: olha, a interpretação desse sonho, que o rei vai dar uma festa, vai dar um banquete, e o que acontece? Tu tá preso aqui, mas o mesmo encargo que tu tinha no passado lá antes de tu ser preso, Faraó vai te chamar de volta. E aí tu vai servir Faraó de novo, dando os vinhos para ele de volta. Tu vai servir. Tu vai voltar ao teu cargo que era antes normal. Porque Faraó vai te restituir novamente. E tu vai trabalhar como antes naquele local. Porque tu vai retomar teu trabalho de volta como antes. E aí os mesmos vinhos que tu servia a Faraó, tu vai voltar de novo servir. Essa é a interpretação desse teu sonho. Aí o padeiro veio. E eu, José, eu sonhei isso também.
Eu sonhei com isso. Eu sonhei com a multiplicação de pães, muitos pães, mas vinha uns, eu não sei aqui o nome que usou, e comia os pães. Aí o José diz, a interpretação desse sonho, padeiro, é que Faraó, tu vai morrer. Faraó vai te matar enforcado na festa que ele vai dar lá, no banquete. No banquete que Faraó vai dar lá, ele vai pedir a tua cabeça e ele vai te matar enforcado, o padeiro. E então, tu vai morrer, padeiro. Tu vai morrer. Então, ia ser restituído por Faraó, ia tomar seu trabalho de volta, ia trabalhar como antes. O outro Faraó ia matar, enforcado, para todo mundo ver. Entende? Aí, o que foi que Faraó não podia dizer nada para o padeiro. José não podia pedir nada para o padeiro, porque o padeiro ia morrer. Deus interpretou. Deus deu a interpretação do sonho do padeiro. Mas como o copeiro ia ser restituído por Faraó, José disse assim, agora tu lembra de mim. Nos banquetes de Faraó, tu lembra de mim. Tu diz que foi eu que interpretei esse sonho. Tu diz que do jeito que eu disse aconteceu. Porque se Faraó precisar de um intérprete lá, ele vai mandar me chamar. Ele vai me dar um emprego, ele vai me restituir, vai me dar um cargo. Então tu lembra de mim lá, copeiro? Ele disse, tá bom, José. Mas aí quando chegou lá, ele esqueceu de José. Nunca que ele lembrou de José. Nunca que ele indicou José. Nunca. E aí José ficou triste, porque todo mundo, nós fica triste. Que quando uma pessoa trai nós, trai nossa confiança, e principalmente quando é do nosso sangue, quando é parente, quando é irmão, quando é filho, quando é marido, quando é primo, pai, mãe, essa traição nos dói mais. Uma traição de um amigo dói. A traição de um vizinho dói. A traição de um patrão dói. De um namorado dói. Mas não dói tanto quanto a de um marido, a de um filho, a de um irmão, um primo, o pai, uma mãe. Essa traição dói mais. Porque é de pessoas que nós nunca tá esperando. A gente espera a traição do amigo, a gente espera a traição do noivo, a gente espera a traição do namorado, que não tá com nós todo dia, não tá convivendo com nós todo dia. Então, quando trai, a gente diz, só se encontra uma vez na vida, a gente só se vê uma vez na vida, só se fala uma vez na vida. Mas a traição de um marido que tá todo dia dormindo com você, na mesma cama, comendo no mesmo prato, na mesma mesa, dividindo sonhos, projeto, essa traição dói. A traição de um irmão que tá dormindo com nós na mesma casa, sobre o mesmo teto, a mesma proteção, comendo na mesma mesa ali, nas refeições, essa traição dói. Porque é onde a gente menos espera, a gente não está esperando essa traição, por isso que nos dói. Que se não é Deus para nos livrar, a gente entra numa depressão profunda. A gente, tem gente que até tira a vida. Quantas mulheres tirou a vida porque não suportou a traição do marido? Quantos maridos tirou a vida aí no passado porque não aguentou a traição da esposa? Quantos irmãos, quantas irmãs, quantos pais, quantas mães? Quantos filhos matou pai, marido matou mulher, mulher matou marido, filho matou mãe, mãe matou filho. Sabe por quê? Porque não esperava essa traição. E quando não tem livramento de Deus, aí acontece o mal. Mas Deus hoje está lhe dizendo, me busca, me clama, que eu te revelo antes de acontecer. Eu te mostro a traição do teu marido antes dele te matar. Eu te mostro a traição da tua esposa antes dela te matar.
Eu mostro a traição dos teus filhos antes de Satanás usar eles para te matar. Eu revelo a traição dos teus irmãos antes de Satanás entrar dentro do corpo deles para te trair. Porque a revelação de Deus é para nos livrar, é para nós vigiar, é para nós prestar atenção. Quando Deus revela antes, é porque Ele quer dar livramento para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus revela antes, é porque Ele não vai deixar tocar em mim e em você. Só que eu e você tem que, vigiar. Deus revelou a traição de Faraó com o padeiro antes de acontecer. Antes de Faraó tirar a vida do padeiro, Deus revelou para Faraó. Deus revelou para José. Antes do copeiro receber o cargo de volta, Deus revelou para José. Só que o copeiro recebeu a vitória de Deus e esqueceu. Tem pessoas aí que podem até estar recebendo vitória de Deus através da tua oração e não lembra de tu. Ainda diz que tu não é usado por Deus. Mas Deus está dizendo, não se preocupa, que sou eu que vou te indicar. Eu vou ser o teu provedor. Eu vou ser o teu patrocinador. Sou eu que vou levantar teu nome. Sou eu que vou te engrandecer. Sou eu que vou te justificar, te exaltar na terra. Porque eu vou querer honrar meu nome na tua vida. Eu vou querer honrar meu nome na tua história. Eu vou querer honrar meu nome na tua família, na tua casa. Não se preocupe, o copeiro te traiu. O copeiro não lembrou de ti, não. Mas quando eu me levantar, eu vou me lembrar de ti. Eu vou usar a pessoa certa para te abençoar. Então você entendeu aí a interpretação desse capítulo 40 e deixa eu repetir aqui, a interpretação do sonho, quando José disse assim, 15, não, é aqui, Então, versículo 9. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sementes, e estava como brotando a sua flor, saía os seus cachos maduros, caíam em uvas. Cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Aqui foi o sonho do copeiro. E aí a interpretação, José disse assim, e disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Em 3 sementes são 3 dias, ou seja, em 3 dias Faraó dará um banquete. Faraó vai fazer uma festa. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantar a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Ou seja, de 3 dias Faraó dará uma festa. E aí o que tu fazia para Faraó no passado, como era copeiro dele, ele vai te restaurar de volta no teu cargo de antes. Tu vai sair daqui da prisão e tu vai servir ele de novo como antes. E aí as uvas que tu pegava para fazer o vinho de Faraó e entregar na mão dele para ele beber nos banquetes que ele oferecia, tu vai voltar de novo a fazer. Tu vai ser restituído para o Faraó de novo. Entendeu?
Tu vai retomar teu cargo de copeiro de volta. Foi o sonho do copeiro. Aí, ó. Aí Zé disse assim, porém, José disse assim ao copeiro, no versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que usa comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó. Fazei-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Então José disse para o copeiro, os hebreus me prenderam aqui sem eu merecer. Não fiz crime nenhum. Me prenderam aqui injustamente. Mas quando tu recebeu o cargo de Faraó de volta, quando o Faraó mencionar alguém que está precisando lá, menciona meu nome, me ajuda, lembra de mim. Diz que eu disse essa interpretação, que ele ia te contratar e que tu ia ser funcionário dele, para ele também lembrar de mim. E ele vir me tirar dessa cadeia. E ele me restaurar também igual te restaurou. Essa foi o que José disse para o copeiro. Aí o padeiro ouviu o copeiro falar do sonho para José. Ouviu José interpretando. Ele foi lá e disse assim, olha só, vamos ver o que com o sonho do padeiro. Vindo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então, o padeiro sonhou que estava levando os cestos de pão para a festa do Faraó, mas qual foi aqui? Quer dizer que o padeiro morrerá em 3 dias. Deixa eu ver aqui. E as aves os comiam o cesto. Pronto. Ele sonhou que ele ia levando os pães. Que eram os manjares. Ele preparou os manjares. E aí ele sonhou que umas aves comiam os pães. Que eram corvos. Entende? Aí, ó, a interpretação. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Ou seja, tu vai preparar o banquete para Faraó em 3 dias. E vai estar lá os comer, vão estar comendo. Vai estar lá os manjares. Muita gente. Nos comes e bebes. Mas, ó, cadê aqui? Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurarás num pau. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio do seu servo. Ou seja, eles não estavam presos lá na cadeia. É porque eu me confundi. Eles não estavam lá presos, né? Mas eles iam preparar, eles iam ser chamados para participar daquele banquete, para ajudar naquele banquete. E naquela mesma noite, deixa eu conferir aqui, amados irmãos, se ele estava preso. Ele estava preso mesmo. Estavam presos, não era, Daniel? Então eles foram apenas chamados para aquele banquete,
para participar daqueles banquetes, né? E aí, o que acontece? O padeiro, José disse que Faraó ia prender num pau, ele ia morrer enforcado, e aquelas aves que comia o pão era comendo a carne do padeiro. Depois de tantos dias lá, ele morto, ó. Ou seja, Faraó disse, olha, tu vai estar naquela... José disse, olha, tu vai estar naquela festa lá, no comes e bebe, mas Faraó vai botar tu num pau, empendurado, e aquelas aves, depois de 3 dias, vão comer a tua carne podre. Essa é a interpretação desse sonho. Na verdade, ele foi preso porque ele tinha feito a comida errada. Então, e aí, José não pediu nada pro copeiro, porque sabia que ele ia morrer, ó. Mas pro padeiro, não, o copeiro Zé pediu, porque sabia que ia ganhar emprego, ia ser contratado por Faraó. Mas o copeiro José não falou nada, porque sabia que ia morrer. Porque as coisas de Deus não deixam dúvida para nós, não. As coisas de Deus não deixam dúvida. Por isso que tu tem que orar e pedir a Deus. Por isso que tu tem que pedir tuas coisas para Deus. Porque tudo que Deus mostra para mim e para tu não deixa dúvida. As coisas do homem nos deixam... Olha, eu convivia com meu ex-marido naquela dúvida constante. Oh, meu Deus. Hoje eu dormi em paz. Aí eu passei a roda em paz. Aí na hora que tinha uma briga, aí eu acordava no dia seguinte insegura. Eu disse, oh meu Deus, vou procurar um emprego. Ele não deixa eu trabalhar, mas eu vou procurar um emprego. Porque a qualquer momento ele vai me trocar por outra mulher. Ou eu mesma não vou aguentar isso aqui, vou me separar dele. E é melhor que eu esteja empregada, para eu não sofrer tanto essa perda, essa separação. Então era isso que vinha na minha mente. Aí quando eu estava em paz com ele, eu nem lembrava de emprego. Eu me sentia segura. Mas quando eu brigava com ele, aí eu me sentia insegura. Aí eu sentia aquela necessidade de procurar um emprego. Aí eu dizia para ele, agora eu vou trabalhar. Ou que tu deixa ou não, eu vou trabalhar. Aí eu procurava um emprego, aí eu arrumava. Aí ele arrumava o estilique dele, aí eu ficava desempregada. Aí eu sentava e dizia, olha, vai ter um dia que eu vou cansar isso bem aqui, viu? Vai ter um dia que eu vou cansar isso aqui. Vai ter um dia, tá vendo aquela porta? Olha lá para aquela porta. Aí eu mandava ele olhar. Tá vendo aquela porta ali, ó? Vai ter um dia que eu vou sair por aquela porta e nunca mais eu vou voltar. Mas sabe por quê? Porque tu não sabe o que tu quer da tua vida. E eu tô cansada de conviver com pessoas que não sabem o que quer da vida. Pessoas que hoje dormem de um jeito, amanhã acorda de outro. Pessoas que hoje pensam um jeito, amanhã pensam em outro. Pessoas que hoje sabem o que quer da vida, amanhã não sabem o que quer da vida. Vai ter um dia que eu vou cansar essa vidinha bem aqui. E quando eu sair por aquela porta, nunca mais eu volto. E se caso tu quiser que eu volto, tu vai ter que comer muito feijão com arroz. Para eu voltar para essa vida bem aqui de novo, de incerteza, de insegurança, de instabilidades. Um dia tá alto, um dia tá baixo. Um dia tá seguro, um dia não tem segurança. Um dia tem amor, um dia não tem amor. Um dia acredita, um dia não acredita. Um dia gosta, um dia não gosta. Um dia quer, um dia não quer. Um dia confia, um dia não confia. Um dia presta, um dia não presta.
Vai ter um dia que eu vou cansar isso aqui, viu? E aí eu vou escolher meu emprego. Eu vou escolher a minha vida atual. Toda vez que eu me lembrar dessas inseguranças aqui, eu vou escolher a minha vida atual. E aí pode ser tarde para tu, quando tu se arrepender. Então tu pensa bem, viu? Tu pensa bem na tua próxima insegurança. Tu pensa bem na tua próxima raiva. Tu pensa bem na tua próxima briga. Tu pensa bem no teu próximo ciúme. Tu pensa bem na tua próxima insegurança, incerteza. Porque eu posso não estar mais aqui. Era a minha conversa que eu tinha com ele. Quando, por culpa dele, eu perdi o emprego. Entende? Aí aconteceu. Um belo dia, numa briga, eu não quis mais amanhecer o dia lá. Peguei minha mala, arrumei a roupa do meu filho com 7 meses, saí, e do dia que eu saí, eu disse, nunca mais eu volto. Mas aí eu voltei. Mas eu voltei não por causa dele. Eu voltei por causa do meu filho. Para dar uma estabilidade para o meu filho. Para dar uma segurança para o meu filho. E para restituir a vida que eu planejei. E que eu trabalhei para dar para o meu filho. Uma casa, um teto, um prato de comida, uma estabilidade. Aí eu voltei. Mas só que eu voltei não como antes. Porque antes eu pegava roupa, tirava da casa da minha mãe e levava. Só que dessa vez eu levei só o corpo e o filho. A roupa ficou na casa da minha mãe. E eu disse, eu vou sondar 1 mês. Eu vou sondar 1 mês para me ver. Mas pelo jeito eu não aguentei 1 mês. Pelo jeito. Porque eu saí em outubro. Eu acho que em novembro eu já tinha botado um ponto final. Uns 15 a 1 mês. Porque eu tava indo só dormir com meu filho. Aí eu levava a roupa do corpo e a roupa de eu tomar banho para vir amanhã. E a sacolinha para trazer a roupa suja. Aí quando eu cansei de levar roupa todo dia, aí eu passei a deixar lá uma calcinha, uma cueca, um vestido e uma roupa do meu filho. Aí quando ele ia me pegar, aí eu só ia com a roupa do corpo, meu filho com a roupa do corpo, eu tomava banho lá, a roupa já ia estar lá no varal e eu dizia para ele, quando essa roupa secar, tu pega ela e bota lá dentro de casa. Ele dizia, tá bom. Aí quando a minha calcinha, a cueca do meu filho secou, aí ele botava dentro de casa. Aí quando eu ia de novo, aí eu tomava banho, vestia aquela roupa, lavava aquela outra, deixava aquela outra e dizia, quando secar tu pega. Mas ali eu estava indo só o corpo. Só o corpo. Só o corpo. Meu coração, minha alma, meu espírito estava na minha próxima vida que eu estava planejando para mim e para o meu filho, que era uma estabilidade concreta, 100%. E aí, quando eu vi que não dava certo, aí eu disse, pronto. Agora eu vou usar a primeira briga dele como desculpa. Aí quando ele, menos de 1 mês, ele veio com o chilique dele de novo, aí eu disse, pronto.
Agora eu vou mostrar para ele que eu não sou quem ele apenas imaginou, quem eu apenas mostrei que eu era, mas eu vou mostrar para ele de certeza quem eu realmente sou. Porque eu só mostrei para ele o meu ladinho bom. Eu não mostrei para ele o meu lado ruim. Eu só mostrei para ele o meu lado inseguro, o meu lado que eu tinha medo. Mas eu não mostrei para ele o meu lado seguro, o meu lado que eu tinha certeza do que eu era. Entende? Aí quando eu entrei naquele carro com meu filho, eu disse, pronto, agora eu vou mostrar para ele quem eu sou. De verdade. E que eu não preciso dele para nada. E aí quando eu disse isso no juiz, o juiz até jogou uma piadinha. Você pode precisar desse homem no futuro. Era para eu ter respondido ele e dizer, Deus é quem vai me ajudar. Era para eu ter dito para ele, Deus é quem vai me ajudar, porque o Senhor não estava lá quando eu saí de casa. Era a resposta que eu tinha que ter dado para o juiz. Quando ele jogou a piadinha, você pode precisar desse homem no futuro. Era para eu ter respondido ele. Quem vai me ajudar no futuro que eu estou planejando é Deus. Porque o Senhor não estava lá quando eu tomei essa atitude. Hoje, as palavras bem colocadas que eu coloco na minha boca antes de abrir ela hoje. Entendeu? Então, mas por que hoje eu coloco essas palavras? Porque Deus me revela antes de acontecer. Igual revelou para José. Por que eu vou dizer essas palavras para ele hoje, se precisasse? Porque hoje eu ia responder ele com base nas visões, nos demônios, nos espíritos que Deus ia me mostrar. Então, se Deus me mostrasse um espírito de traição, eu ia responder ele com base à traição. Se Deus me mostrar o espírito de inveja, eu ia responder ele com base no espírito de inveja. Se Deus me respondesse, se Deus me mostrasse o espírito de amor, eu ia responder ele com base no espírito do amor que fosse me mostrado. Então você entendeu? Então José falou pro copeiro, lembra de mim lá, para Faraó. Diz que eu interpretei teu sonho e que aconteceu igualzinho. Que é para Faraó vir me tirar aqui dessa cadeia que os hebreus me prendeu injustamente. Eu não fiz nada para eu estar aqui presa. Eu não cometi crime nenhum para eu estar presa. A mulher de Potifar deu em cima de mim e eu não quis ela. E é por isso que eu estou aqui preso. Mas Faraó pode vir me tirar daqui. E eu provar minha inocência lá dentro. Que eu não dei em cima de mulher nenhuma. Que eu não ataquei mulher de patrão nenhum. Eu fui atacado por ela. Então você entendeu aí? Mas você não se preocupe. Aí José, mais uma vez, foi traído. O copeiro foi restituído, mas nem lembrou de José. Nem indicou José. Lá, José continuou dormindo naquela cadeia sozinho, esperando na misericórdia de Deus, esperando na justiça de Deus, esperando Deus desmascarar o inimigo, esperando Deus honrar José na cadeia. Vamos ver? Amanhã nós saberemos. Amanhã é o próximo capítulo. Amanhã nós saberemos se Deus honrou José no capítulo 41, né não? O importante é que no capítulo 40, José continua preso. José continua humilhado.
José continua sendo massacrado. José continua sendo envergonhado. Mas eu espero que no 41 amanhã, José seja honrado. José sai da prisão, né? Então amanhã é o próximo capítulo. E que em nome de Jesus, eu profetizo que no 41 José vai ser honrado para a glória de Deus. Amém? E aqui eu encerro esta campanha do 40º, meu Deus, até deu um branco. Como é? Quatrigésimo. Oh, meu Deus. Meu Deus, deu um branco. As coisas de Deus é assim. Me dá aí, meu amor. Meu filho vai mandar eu ler. Eu tô aprendendo tudo de novo. Foi tanta seta de loucura pra me deixar louca. Pagaram tão caro que eu tô aprendendo tudo de novo. Ô, glória. Aleluia. Então, meu amor, o importante é que eu não fiquei louca na prisão. José não ficou louca na prisão que os irmãos de sangue planejaram. Porque na panelinha, na casa da roça, no meu nome, tem parente de sangue meu lá dentro. Tem irmão, tem primo, tem sobrinho, tem sobrinha, tem tio, tem tia. Não dá não, só vai até o 30º. Olha só, gente, meu filho escreveu só até o 30º. Tá vendo aí? Só até o 30º. É mistério. Vamos ficar com suspense. Amanhã nós saberemos se José vai ser honrado. Ele vai ser honrado. O José... 30º. Esqueci. Meu filho também não sabe, nem eu. É 40º. 40 ou 40º. Tem certeza? Que me deu um branco. E depois é o 41º. 41º. Ah, é 40º, por quê? Você começa por, tem o 4. Você sempre toca um 4, mas termina com 30º. Então, amanhã voltaremos com 30º. Não, 41º, né? O 40º. Hoje não é o 40º? Eita, glória a Deus. Hoje é o 40, então depois é o 41º. Então, amanhã nós voltamos com 41. É 40º. 41º. Amanhã. Amém. Vamos ficar aí com esse suspense do próximo capítulo amanhã da campanha do livro de Gênesis. Amém? Então, você aí vigia não se preocupa não com traição não, viu? Se preocupa não que quem você ama lhe traiu não. Não se preocupa não que em quem você depositou a confiança te traiu não. Meu amor, fruta podre, ela morre sozinha. E quando ela não morre sozinha, meu filho foi pegar um livro ali, didático, que ele recebeu para ver se tem esse mistério aí do 41. Aqui, ó, 40. Pronto, glória. Aqui, ó, 41 é o... cadê? 40... Não, aqui, não tá o 40. Não tá escrito. Glória a Deus, meu filho tem coisa boa. Pronto, vamos aqui estudar? Não tá escrito. Antes de eu finalizar. Então 48. Vamos ver aqui. Só tem o número 40. Só tá escrito. Jesus, vamos continuar nesse mistério. É mistério, tudo é mistério de Deus. Sim. Deixa eu ver aqui até agora já. Eu sou curiosa para as coisas que me interessam. Vamos ver se tem aqui até o final do livro. Tem alguns estudinhos aqui, ó. Tem! Aqui, ó. Achei! Glória! Coisa boa ser curiosa que presta. 40º. Pronto, É 40. 40º. É 40º. Achei lá na última página. É o 40º. Olha, José vai ser honrado. Achei. 41º. José vai ser honrado, para a glória de Deus. É o 41º.
quadragésimo. Aí Amanhã é 41º. E Com a o quinto, glória de Deus. E o dia... Eita, glória a Deus. E o dia 50 vai ser que dia? Aleluia. O 50, o último dia da campanha. Vamos. Não tô precisando dos 50. Quando eu precisar dos 50, nós vamos. Ô, glória. Então, amanhã, inicia hoje o 40º. E amanhã vamos para o 41º, para a glória de Deus. E aí José será honrado, em nome de Jesus. Não foi honrado hoje não, mas amanhã vai. Amém, em nome de Jesus. Então, não se preocupa com quem você ama, não lembra de você. Deus lembra de você. Não se preocupa que você é fiel. Deus vai te pagar pela tua fidelidade. Deus vai te dar vitória. Mesmo que tu não faz as coisas sem saber a quem. Dá sem saber a quem. Ajuda sem querer nada em troca. Porque na hora certa, Deus vai te dar. Na hora certa, Deus vai multiplicar. Na hora certa, Deus vai te honrar. E aí tu vai ser governador. Vamos ver? Eu espero que amanhã José se torne governador. Para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, no 41 o copeiro não lembrou. Mas vamos ver se no 40... Aliás, no 40 o copeiro não lembrou. Mas vamos ver se no 41 o copeiro vai lembrar de José. E aí José vai se tornar governador. Vamos ver? Vamos ficar esperando amanhã. Amém. Para a glória de Deus. Então, tchau. Um beijo no teu coração e eu vou orar aqui. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigada por essa live. Muito obrigada pela tua palavra, meu amado. Que o Senhor continue nos honrando, nos abençoando, nos livrando, nos guiando. Perdão aí, meus amados irmãos. Nos guiando, nos protegendo de todo mal em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo da minha garganta, Satanás. Eu te repreendo. Pega a tua pombagira, diabo. Pega tudo que tu fez, diabo. É só porque eu pensei no marido da macumbeira. E eu recebi essa setada na minha garganta. Mas por quê? É porque Deus vai botar câncer na garganta dele. Se ele não tirar o meu nome da boca imunda dele. Deus vai botar câncer na garganta dele. Se ele não parar de alimentar esses 3 cachorros deles no meu nome, aí Deus vai provar que eu sou mais valorosa do que essas 3 cachorras que eles alimentam no meu nome. Mandando demônio para minha casa. Deus vai botar câncer na garganta dele. Aliás, ele já tá com essa enfermidade na garganta dele. Se não foi diagnosticado ainda, é porque Deus vai diagnosticar na hora certa. Mas o importante é que Deus vai colocar ele na mão do rei de Babilônia, para ele me respeitar, para ela me respeitar. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, obrigado, Pai amado, Pai santo, Pai querido. Te agradeço por essa live, te agradeço pela minha vida, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a ferramenta preparada contra a minha vida, contra essas vidas, contra meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarda das setas malignas, de tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus. E que caia por terra toda a ferramenta, tudo que não é do Senhor, na minha vida, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então, profetizo cura, salvação, libertação na tua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa setinha na minha garganta é porque ele alimenta os cachorrinhos dele, mandando demônio para minha garganta. Mas na visão que foi mostrada, quando Deus tirar isso da minha garganta, eles mesmos vão querer vir jogar uma pedra no meu vitrô. Mas antes dele jogar essa pedra na minha casa para quebrar o meu vitrô com ódio, porque Deus mandou eles parar de mandar demônio para minha garganta, Deus vai matar ele e ela. Deus não mostrou nada dele ainda não.
Mas ela, Deus me mostrou ela morta. Para ela não vir jogar essa pedrinha bem aqui, no meu vitrô. Quando Deus tirar meu nome da barriga dos cachorros deles. Amarrando meu dom de louvor. Amém, em nome de Jesus? Para a glória de Deus. Então, um beijo no coração de vocês. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém? Então, tchau. Amanhã é o 41º, para a glória de Deus. Tchau. E um bom final de semana para vocês aí, em nome de Jesus. Tô demorando aqui para apertar o dedo.